Olá, bem-vindos ao Instituto Ederra. Seu sucesso começa aqui. Hoje nós vamos discutir a respeito da laser terapia aplicada à saúde estética. É um curso básico onde vamos discutir a respeito dos principais tipos de laser, alguns parâmetros de aplicação e as principais indicações da laser terapia, hoje em dia também muito comumente chamada fotobiomodulação, na nossa área de saúde estética. Então, apresentando um pouquinho do nosso instituto. Então, como eu falei anteriormente, nós somos o Instituto EDR Educacional, um centro de excelência em capacitação na área de estética. Então, nós estamos localizados aqui na cidade de Campinas, onde oferecemos cursos de alta qualidade, tanto presenciais como online, com um corpo docente o mais qualificado possível. Todas as pessoas, né, que ministram nossos cursos, eles são mestres e principalmente doutores e de extremo renome dentro do mercado. Me apresentando também, eu sou a professora Ana Cláudia. Então, atualmente, eu sou professora do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de São Paulo, localizado no campus de Santos, né, onde eu ministro a disciplina de eletrotermofototerapia. Eu sou fisioterapeuta de formação, mestre e doutora pela Universidade Federal de São Carlos, também fiz minha graduação nessa universidade. Durante minha formação acadêmica, eu fiz doutorado de sanduíche pela Griffith University, na Austrália, e meu pós-doutorado pela Radboud University. Então, hoje eu atuo como coordenadora também, né, do curso de especialização interdisciplinar em saúde estética e cosmetologia da Universidade Federal de São Paulo, e trabalho muito com pesquisas científicas, orientando alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado dentro da área de eletrotermofototerapia nas mais diversas afecções, inclusive as afecções encontradas aí no nosso dia a dia da saúde estética. Bom, entrando mais especificamente na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito da definição de laser terapia. Então, como eu falei anteriormente, nós temos atualmente diversas denominações a respeito dessa intervenção terapêutica. Nós podemos nos referir como laser terapia, laser de baixa intensidade, fotobiomodulação, dentre várias outras. Então, a fototerapia, ou a fotobiomodulação, ou a laser terapia, ela nada mais é do que a luz como tratamento, né? Uma vez que então, nós temos uma série de aparelhos que emitem a laser terapia de baixa intensidade, interage com o tecido biológico e causa uma série de reações metabólicas, químicas, que vão estimular os tecidos biológicos. Atualmente, nós temos, né, a utilização pelos profissionais aí da área de saúde estética também do laser de alta intensidade. Então, consequentemente, é de suma importância que a gente faça a diferenciação entre o laser de alta intensidade e o laser de baixa intensidade, que é o foco da nossa aula, né? Como eu falei anteriormente para vocês, o laser de baixa intensidade, ele tem o objetivo principal é estimular o tecido biológico. Ele interage principalmente com as mitocôndrias localizadas nas células, desencadeando uma série de reações bioquímicas, biofísicas dentro das células que vão estimular o metabolismo celular e, consequentemente, o metabolismo tecidual e, consequentemente, né, causar os efeitos terapêuticos da laser terapia, efeito anti-inflamatório e efeito regenerativo. Ao contrário, a laser terapia, ou laser de alta potência ou alta intensidade, ele destrói os tecidos. Então, ele tem uma eficácia, ele é muito utilizado dentro da nossa área, mas ele tem um efeito contrário à laser terapia de baixa intensidade. Então, nosso foco da aula é a biomodulação, ou é sinônimo o laser de baixa intensidade. Bom, tipos de laser. Então, hoje em dia no mercado brasileiro a gente pode encontrar os mais diversos tipos de laser, tipos de aparelho, né, e diversas empresas, né, altamente confiáveis. Mas, de forma geral, na nossa prática clínica, nós utilizamos dois comprimentos de onda ou dois tipos de laser: o laser vermelho e o laser infravermelho. Né, o laser vermelho ele é muito utilizado aí na nossa área, né, no tratamento dos mais diversos pacientes que a gente encontra no nosso dia a dia. O laser vermelho, ele trabalha num comprimento de onda de 632 a 670 nanômetros, né, e ele é chamado de laser vermelho porque o olho humano, nós conseguimos visualizar a emissão
né, desse laser quando ele sai lá da fibra ótica, quando ele sai do nosso cluster. No entanto, ele tem potências menores e, consequentemente, ele consegue atingir tecidos mais superficiais. Então, dessa forma, ele é muito utilizado na nossa prática clínica, porque, né, grande parte dos nossos clientes, dos nossos pacientes, eles vêm até nós, vêm até né, os profissionais dessa área para tratar tecidos mais superficiais. Então, reparo de tecidos moles, cicatrização de feridas e problemas ou afecções relacionadas ao tecido cutâneo. Então, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, dentro dessa aula, as principais indicações para a utilização da laser terapia. Né? Então, como eu falei anteriormente, o laser vermelho é visível ao olho humano e a gente consegue né, realmente observar e visualizar a passagem dessa energia laser e é o mais utilizado dentro da área de saúde estética. Já o laser infravermelho é também chamado de laser arseneto de galho. Né? Como eu falei anteriormente, ele é um laser invisível porque ele passa na faixa do infravermelho. Nosso olho humano não consegue detectar, não consegue visualizar a passagem ou emissão desse tipo de laser. Ele tem um comprimento de onda de 780 a 870 nanômetros e tem um pico de penetração ou uma potência, ele trabalha com uma potência maior. Né? Consequentemente, ele é utilizado para tratar tecidos mais profundos. Super utilizado na área de reabilitação, para tratar dentro da área, por exemplo, de fisioterapia, tratar lesões ósseas, lesões musculares, mas também é utilizado dentro da nossa área de saúde estética. Aqui vocês podem visualizar né, os picos de penetração dos diversos tipos de laser relacionados ao comprimento de onda. Então, obviamente, lasers com comprimento de ondas menores, como visível, que a gente já discutiu, conseguem atingir tecidos mais superficiais e trabalham mais né, com tecido cutâneo e tecido gorduroso e tecido muscular superficial. Já o laser infravermelho tem picos de penetração mais profundos e, consequentemente, conseguem atingir um tecido-alvo em uma profundidade maior. Como que a gente aplica o laser, então? Então, atualmente, nós temos os lasers, os aparelhos laser que trabalham com ponteiras, ou chamadas canetas, ou chamadas fibras óticas, que é constituído somente por uma saída do laser. Então, nós, para esse tipo de aparelho, se a gente tiver na nossa clínica, enfim, esse tipo de aparelho, nós vamos utilizar a aplicação pontual. A mais comum e a mais eficaz é por contato. Então, ela consiste principalmente, após a limpeza da região da pele que eu quero tratar, em posicionar a caneta ou a fibra ótica de maneira perpendicular ao tecido, fazendo um contato, obviamente, uma leve pressão no tecido cutâneo, para que o laser ele consiga ultrapassar a barreira da pele e atingir o tecido-alvo, evitando assim a reflexão e a refração da luz laser, o que diminui a energia que está passando pelos tecidos. Além disso, hoje em dia no mercado, como eu falei anteriormente também, a gente tem diversos aparelhos com as mais variadas tecnologias. Então, esse aparelho de uma marca específica, ele tem 2 clusters, que a gente fala, né? A gente consegue visualizar os 2 clusters. Ou seja, um cluster é uma das partes do aparelho que tem várias saídas de laser. Então, esse aparelho, por exemplo, ele tem comprimentos de ondas diferentes de laser e também associado com LED. Então, é um aparelho bastante sofisticado, e a aplicação desse aparelho também é feita da mesma forma. Então, a forma mais eficaz é realmente a pontual por contato, que diminui a reflexão. Então, a caneta ou o cluster, eles devem ser mantidos de forma perpendicular ao tecido que está sendo tratado. Além disso, nós temos também a técnica pontual à distância, que é a sem contato, então muito utilizado quando a gente trata o nosso paciente com o LED, mas também com a laser terapia, ela pode ser utilizada principalmente para a área interna de feridas ou úlceras. Então, é uma opção que vocês têm para fazer a aplicação dessa técnica. Bom, protocolos gerais. Como é que a gente inicia a aplicação da laser terapia na nossa clínica, no nosso dia a dia? Então, obviamente, a primeira
etapa é fazer a anamnese do nosso cliente, do nosso paciente, levantar as principais queixas e as principais afecções que ele apresenta, e um exame clínico detalhado, né, principalmente para a gente fazer na avaliação e definir os objetivos do nosso tratamento, além de identificar possíveis contraindicações a respeito da utilização da laser terapia. Bom, além disso, uma vez definida que a laser terapia é um aparelho indicado para esse cliente, para esse paciente, nós vamos fazer a limpeza da área a ser tratada, a definição dos pontos que vão ser, né, utilizados aí para aplicação da laser terapia, principalmente quando temos a utilização da fibra ótica ou caneta, e também de suma importância, que muitos profissionais não utilizam, que é o óculos de proteção. Então, a laser terapia, ela né, envolve alguns riscos para o olho, então ela nunca deve ser apontada diretamente para o olho, e durante o nosso tratamento nós temos que utilizar esse óculos de proteção que vem com o aparelho, e também o nosso cliente, o nosso paciente deve fazer uso diante de todo o tratamento. Laser terapia, então, mais especificamente, né, na saúde estética, as indicações e a dosimetria. Então, aqui eu trago para vocês algumas das principais indicações que a gente pode utilizar a laser terapia, né? Ou quais são os pacientes ou os clientes que vão chegar na nossa clínica que podem ou que são elegíveis para tratamento com a fotobiomodulação ou a laser terapia. Então, fotoenvelhecimento, então a laser terapia é muito utilizada para estimular fibroblasto e, consequentemente, estimular a deposição de colágeno. Além disso, a laser terapia, a gente sabe que ela estimula os tecidos biológicos, consequentemente, também ela é muito utilizada para o fotoenvelhecimento em associação com outras técnicas. Então, nós temos vários protocolos, por exemplo, que associam a técnicas que agridem o tecido, como, por exemplo, peelings, laser de alta intensidade, e, posteriormente, né, a gente intervém com a laser terapia de baixa intensidade para estimular o reparo, a regeneração daquele tecido. Né, emagrecimento também, então existem vários trabalhos na literatura que vêm apontando que a laser terapia consegue auxiliar no processo de emagrecimento, processos acneicos, então um cliente que vem para vocês com lesões acneicas também devem ser tratadas com a laser terapia, úlceras, né, e feridas de maneira geral. Então, essa é uma das principais aplicações e uma das primeiras aplicações da laser terapia, né? Então, a laser terapia ela consegue interagir muito com o fibroblasto, formar novos vasos sanguíneos e, consequentemente, acelera o processo de reparo de feridas, além do crescimento capilar, né, queimaduras, e também em cirurgias plásticas reparadoras. Então, a laser terapia é muito utilizada no pós-cirúrgico como, né, uma intervenção extremamente eficaz para acelerar o processo, né, de cicatrização daquela incisão cirúrgica, dentre vários outros. Laser terapia e fotoenvelhecimento, então, como eu falei para vocês, é uma das principais aplicações aí da laser terapia né, dentro da nossa atuação clínica na área de saúde estética. Então, né, o fotoenvelhecimento, o envelhecimento cutâneo, ele é um processo que todo mundo vai sofrer, né, está relacionado com o avanço da idade, e também com fatores ambientais e fatores, né, estilo de vida. Então, pessoas que se expõem muito ao sol também têm, né, uma tendência a ter uma pele mais envelhecida, pessoas que, né, tabagistas, pessoas que se expõem a um ambiente muito poluído, também isso são fatores de risco que vão determinar o aparecimento, né, de rugas, despigmentação, redução da elasticidade e, né, infelizmente, redução do colágeno e atrofia da epiderme. Então, esses são os sinais e sintomas relacionados ao envelhecimento cutâneo. Nossa laser terapia, ela consegue atuar de forma muito eficaz, né, de forma muito significativa no processo de fotoenvelhecimento, então diminuindo todos aqueles sinais e sintomas que a gente comentou anteriormente.
Então, a fototerapia, quando aplicada, né, no local onde a gente quer tratar os sinais de fotoenvelhecimento, ela vai interagir muito com os fibroblastos, né, que são as nossas células queridinhas dentro da área de saúde estética, dentro da área né, de estética geral. Né? Porque os fibroblastos, eles produzem o colágeno. Né? Então, o colágeno também é a nossa proteína, né, principal, que vai dar sustentação para a pele, que vai diminuir aqueles sinais e sintomas que nós vimos anteriormente. Então, aqui um trabalho aí do nosso grupo de pesquisa que foi realizado, um trabalho de mestrado, onde vimos, né, ou fizemos, na verdade, a avaliação, né, dos sinais principais relacionados ao fotoenvelhecimento, e nós testamos, avaliamos a ação da laser terapia junto com a radiofrequência, que também é uma terapêutica, né, um aparelho muito utilizado dentro da área de saúde estética, nas rugas cutâneas, né, na face dos voluntários que participaram desse trabalho. Então, nós, ao final do tratamento, ao final aí do trabalho, nós observamos que houve uma diminuição significativa dos sinais e sintomas relacionados ao envelhecimento. Bom, procedimentos, então, para que a gente possa aplicar a laser terapia para esse tipo de né, a demanda de afecção. Então, inicialmente, como eu falei, né, anteriormente, a necessidade de higienização da pele ou da região que a gente quer tratar, colocação do nosso óculos de proteção, tanto o nosso cliente quanto, né, o terapeuta, e também a definição dos pontos que a gente quer tratar. Então, geralmente, a gente divide o rosto em hemifaces, né, e faz a definição dos pontos, caso nós tenhamos um laser ou um aparelho que trabalhe com caneta. Né? Então, por exemplo, podemos definir 3 pontos, né, na região da testa, com distância aproximada de 1 centímetro entre cada um dos pontos, e assim nós vamos percorrer, né, e fazer a aplicação em todo o rosto, né, nas 2 hemifaces do nosso paciente ou do nosso cliente. Bom, então aqui algumas outras aplicações, alguns outros exemplos, né? Então aqui é um cluster, né? Então é uma forma mais otimizada, leva menos tempo para aplicar, né? Mas ambas as formas, tanto a pontual, né, com a caneta, quanto a utilização do cluster, elas são eficazes. Então, somente para vocês visualizarem outros exemplos aí de aparelhos e de outras aplicações. Então, né, de suma importância também a escolha adequada dos parâmetros que a gente vai trabalhar com a laser terapia. Como eu falei anteriormente, né, o laser vermelho é o mais utilizado dentro da nossa área de saúde estética, 670 nanômetros, que é o comprimento de onda, né, uma potência indicada 30 miliwatts, né, uma dose, ou chamada também de fluência, 10 a 30 joules por centímetro quadrado. Então, a técnica mais adequada, mais indicada é a pontual, né, por contato na região de ser tratada, e né, o indicado 2 a 3 vezes por semana. Né? Então, como eu falei também anteriormente, né, essa técnica de laser terapia para fotorrejuvenescimento, ela também é muito utilizada em associação com outras técnicas. Então, uma técnica, né, que agride o tecido utilizada inicialmente, e a laser terapia ela é utilizada posteriormente para estimular o tecido. Então, aqui vocês podem visualizar o aspecto da pele, né, dessa paciente, dessa voluntária. Inicialmente, antes do tratamento, foi feito o peeling, né, e após, nesse caso, foi feito o tratamento com LED, mas também é possível fazer com a laser terapia. Né? Então, esse é o aspecto, então, né, bastante rejuvenescido quando a gente compara com o aspecto inicial da nossa voluntária. Então, demonstrando para vocês que existe uma série de trabalhos científicos que realmente, né, atestam, que realmente confirmam os efeitos positivos da laser terapia na diminuição dos sinais e sintomas relacionados ao envelhecimento cutâneo. Além disso, uma outra aplicação, né, ou indicação é a acne, então muito comum também na nossa prática clínica da saúde estética, né, a chegada de pacientes com lesões acneicas, não, então uma lesão acneica, né, nas mais diversas idades. Então, hoje em dia, né, obviamente, é mais comum em adolescentes, mas né, nas mais diversas idades,
a incidência desse tipo de afecção. Então, nada mais é do que a secreção aumentada de sebo e, consequentemente, né, então tem várias, né, uma variação relacionada à variação hormonal, consequentemente, colonização por bactéria e também relacionado ao processo inflamatório, né? Então, o tratamento aí de escolha geralmente é medicamentoso, mas por ter um efeito, né, de modulação da resposta inflamatória e regenerativa, atualmente a laser terapia ela é muito indicada para tratar em associação, né, geralmente com medicamentos, mas ela é muito eficaz para tratar as lesões acneicas. Então, a fototerapia, tanto LED, né, como por exemplo a luz azul, que tem um efeito antibactericida, como o laser vermelho, eles atuam, né, na diminuição daquele processo inflamatório e, consequentemente, melhoria do aspecto das lesões acneicas, né? Então, de forma similar, já foram feitos vários estudos que comprovam a ação eficaz da laser terapia nesse tipo de afecção, né? E aqui algumas sugestões de parâmetros para a utilização da laser terapia para essa indicação. O laser vermelho, como a gente já comentou, no comprimento de onda 670, uma potência também de 30 miliwatts, né? Então, 20 a 40 joules por centímetro quadrado relacionado à dose. Então, a técnica ela pode ser, se for um laser de caneta, pontual, né, nas lesões acneicas, na área de lesão acneica, de 2 a 3 vezes por semana. Então, aqui também, só para vocês visualizarem, né, então, trouxe para vocês um estudo, para vocês né, observarem realmente a melhoria do aspecto, a diminuição das lesões acneicas de vários pacientes que fizeram parte desse estudo, né? Então, aqui o aspecto antes, nessa primeira foto, e o aspecto depois do tratamento, né? Então, nesse caso, foi comparado a ação do laser vermelho e do laser infravermelho, né? E, obviamente, como a gente já comentou também, o laser vermelho teve mais efeito, né, na diminuição das lesões acneicas, demonstrando também a eficácia dessa intervenção terapêutica. Estimulação do crescimento capilar, laser terapia. Então, aqui a gente, né, é uma outra afecção aí extremamente indicada para ser tratada com a laser terapia e também com o LED. Então, hoje em dia, a gente tem vários aparelhos aí que, dos mais diversos, né, como capacetes, pode ser colocado no boné, enfim, pentes que emitem luz laser ou LEDs para estimulação capilar. Então, da mesma forma, né, sugestão aqui de protocolos de tratamento ou de parâmetros. Então, o vermelho, 670, uma potência de 30 miliwatts, fluência de 30 a 60 joules por centímetro quadrado, uma técnica, né, de aplicação pontual por contato, né, como a gente pode observar nessa figura, em toda a região que a gente quer tratar. Então, periodicidade 2 a 3 vezes por semana. Então, aqui, da mesma forma que as outras afecções, existem vários trabalhos científicos, várias evidências científicas que apontam realmente a eficácia da laser terapia nesse tipo de afecção, né? Então, nesse trabalho foram estudados, ou, enfim, utilizados 44 pacientes realmente com alopecia, diminuição da quantidade de cabelo realmente, tratados com a laser terapia. Então, aqui a gente pode ver realmente, né, o maior número de um crescimento capilar após o tratamento com essa técnica. Além disso, úlceras e laser terapia, então a utilização, né, da fotobiomodulação para acelerar o fechamento de úlceras foi uma das principais e uma das primeiras, na verdade, né, aplicações ou utilizações dessa técnica dentro da área ou da prática clínica realmente, né, dos profissionais de saúde. Então, ela tem uma eficácia muito grande para fechamento de úlcera, para queimaduras, que a gente vai ver logo em seguida, né? E aqui também sugestões de tratamento. Então, laser vermelho com 30 miliwatts e, né, potências mais baixas, fluências mais baixas, de 10 a 30 joules por centímetro quadrado. Então, nessa técnica de aplicação, né, a gente faz a pontual por contato ao redor da úlcera, né, e no interior da úlcera, ou seja, é uma área aberta, sem proteção cutânea, nós fazemos a
aplicação pontual sem contato, para evitar, né, desconforto para o paciente e para evitar contaminação. Queimaduras também, então hoje em dia cada vez, né, mais comum a incidência de queimaduras nas mais diversas faixas etárias. Então queimadura, né, pode ser dividida em vários graus, primeiro grau, sem muita lesão tecidual, perda tecidual, até, né, queimaduras de terceiro grau, onde tem destruição de vários tecidos, inclusive, né, inervação, então uma severidade, e também a laser terapia é muito utilizada para o tratamento desse tipo de afecção. Então, novamente, né, uma sugestão, na verdade, não precisa se ater ou se fechar nessas sugestões de protocolos, mas é um roteiro para que vocês possam adaptar aí na prática clínica de vocês os protocolos que serão mais eficazes para tratar os pacientes. Então, o laser vermelho, com uma potência de 30 miliwatts, uma fluência de 10 a 24 joules por centímetro quadrado, e a gente vai fazer a mesma técnica de aplicação para tratamento, né, das úlceras cutâneas. E, como eu falei anteriormente, também muito utilizado para cirurgias plásticas. Então, principalmente para acelerar o processo de fechamento das incisões cirúrgicas. Então, o comprimento de onda também é vermelho, como a gente já conversou, 30 miliwatts, 30 joules por centímetro quadrado, também pontual, né, ao redor do tecido íntegro, de 2 a 3 vezes por semana. Bom, pessoal, então a gente chega ao final aí da nossa aula introdutória a respeito de laser terapia. Caso tenham mais dúvidas, ou tenham interesse em realmente se aprofundar, peço que entrem em contato comigo. Meu e-mail é a.renno, renno, @unifesp.br. Eu estou sempre disponível para esclarecer dúvidas, discutir trabalhos científicos e contribuir um pouquinho aí para o crescimento de vocês, né, dentro da área de laser terapia. Então, muito obrigada e até a próxima.